A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 7, versículo 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. São Marcos tem aqui duas perspectivas no seu evangelho que a gente pode chamar a atenção. Primeiro é que ele, quando escreveu o evangelho, queria explicar para nós quem era Jesus. Esse é o objetivo primeiro. E depois tem aquilo que nós chamamos o segredo do Evangelho de São Marcos. É que ninguém soubesse ainda disso, para não confundir com a ideia messiânica que existia no mundo judaico. Portanto, esses dois pontos são importantes no Evangelho de hoje. Por isso que diz assim, que Jesus se retirou, foi para uma região pagã, porque também Marcos, ele procura mostrar que se evangeliza no meio dos pagãos. Interessa salientar a atividade de judeus, de Jesus, entre os não-judeus. Por isso que Jesus escolheu essa região aí de Tiro e Sidônia, que era pagã, e ele queria se esconder um pouco. Ele quis ficar escondido, entrou numa casa. Mas acontece que os planos missionários de Jesus visavam, em primeiro lugar, evangelizar o mundo judeu. Essa é a primeira preocupação de Jesus, evangelizar o mundo judeu. Ele veio para os judeus, mas uma mulher pagã, por sua religião sírio-fenícia e por sua nacionalidade, com uma fé simples e firme, consegue que Jesus mude seus planos, permitindo que a novidade do Evangelho também chegue à casa dos pagãos. Que coisa linda esse comentário aqui, não é? Uma mulher simples, pagã, consegue mudar os planos de Jesus na evangelização. E como foi isso? Ela descobriu que Jesus estava nessa casa. No instante o povo espalha, né? Não adianta você querer se esconder. É tanto que hoje tem disque denúncia, né? Você não precisa nem dizer quem é. Você liga que fica tudo em segredo. E as denúncias estão acontecendo, né? Estão descobrindo os crimes. Pois bem, essa mulher pagã
descobriu que Jesus estava numa casa lá escondido. Ela foi bater lá. Por que ela foi bater? Porque a filha dela estava possuída por um demônio. E ela, é muito interessante aqui, o Evangelho diz que ela foi até Jesus e caiu a seus pés. Essa indicação aqui é importantíssima. Ela pagã, mas ela reconhece em Jesus a divindade. Ele é Deus, ele pode mudar a situação da minha filha. Ele pode salvar, ele pode curar. Ela caiu aos pés. E quando ela caiu aos pés, ela suplicou, ela faz uma prece. Nós também devemos aprender essa lição, né? De joelhos, a gente quer alcançar alguma graça, a gente se ajoelha e pede a Jesus que expulse de cada um de nós e da nossa situação, daquilo que a gente precisa alcançar a graça, expulse o demônio, o espírito do mal. Mas Jesus respondeu, como o plano de Jesus era evangelizar os judeus, Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Essa expressão filhos corresponde aos judeus, e essa expressão cachorrinhos, na linguagem judia, corresponde ao povo pagão. Era uma humilhação. Hoje você não pode chamar nome com ninguém que ofende. Se você disser a pessoa imbecil, louca, negra, suja, rabugenta, se você disser qualquer coisa dessa natureza com a pessoa hoje, tem as leis que protegem aquela pessoa e você pode receber cadeia e pagar caro. Naquele tempo, os judeus chamavam os pagãos de cachorros, cachorrinhos. Jesus era judeu, por isso que ele chamou. Mas a mulher dá uma lição, a segunda lição da mulher. Ela diz: é verdade, ela sabia disso. É verdade, Senhor. Aí ela usa a palavra Senhor. No Evangelho de São Marcos é a primeira vez que é empregada para designar que Jesus é o Senhor da história, é Deus, é o Criador, é o Redentor, é o Salvador, é aquele que domina tudo, possui tudo, todos os poderes. Nessa palavra vai tudo isso que a mulher sentia. Mas ela vai e responde com muita sabedoria: os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que caem das mãos da criança. A gente às vezes está almoçando e assim debaixo da mesa tem um gato ou tem um cachorrinho e eles ficam comendo o que está caindo da mesa. Assim era o que essa mulher pensava para Jesus. E Jesus ficou tão encantado com a resposta da mulher que Jesus disse: a tua filha, por causa do que você está dizendo, pela fé que você demonstrou, pode voltar para casa, que a sua filha está curada. A mulher chama Jesus de Senhor. Ela reconhece em Jesus não só um pregador, mas também o Salvador. E a palavra de Jesus e a fé que a mulher tinha devolver à criança, a filha, né, a saúde, a vida. Esse evangelho é riquíssimo em ensinamento para nós. Aqui, o jeito dessa mulher, nós vamos aprender a rezar na humildade para poder alcançar a misericórdia divina, porque ela recebeu uma resposta que era para a gente desaparecer do mapa, mas ela foi muito humilde, insistiu e esperou alcançar a graça. Nós também nunca devemos desistir de Deus, devemos estar sempre não só agradecendo, mas também suplicando para as nossas necessidades, e Deus vai ver o coração de cada um e vai atender. Rezemos, portanto, dizendo: celebrando hoje
a festa de Santa Escolástica. Nós vos pedimos, ó Deus, a graça de imitá-la, servindo-vos com caridade perfeita e alegrando-nos com os sinais do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 7, do versículo 24 a 30. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.